Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Amém, amados? Quero falar sobre alguma coisa sobre fé, amém? Porque sem fé é algo que é impossível agradar a Deus. Onde que fala Hebreus 11, versículo 6? Porque Ele é o galardoador daqueles que buscam. Então sem fé você não vai acreditar em nada, porque Deus é Deus invisível. Nós não vivemos no natural, nós não vivemos no físico, nós vivemos no sobrenatural. Por isso que Deus falou assim: Ele está à procura daqueles que adoram Ele em espírito e em verdade, porque eu sou espírito. Não tem como você ter uma fé se não for no espírito. Amém? Então eu te convido em nome de Jesus que nesses dias você talvez tenha essa fé, mas não tenha o fundamento, mas que você coloque o fundamento da fé na sua vida, que você viva, né? Porque nós somos famílias de Abraão, amém? Somos descendentes de Abraão. Quem é descendente de Abraão? Nós todos, amém? Somos descendentes de Abraão. E Abraão é o pai da fé, amém? Porque a fé é algo extraordinário na vida do homem, amém? Nós precisamos, porque a salvação não vem mais por... Nós somos justificados pela graça e pela fé. Então nós ter que falar isso direto, fé, porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Então quer dizer, é impossível você entrar no reino de Deus e agradar a Deus se você não tiver fé. É, pastor, a palavra de Deus diz, porque sem fé não temos como. E como que é? Uma fé vivida e uma fé praticada. Não precisamos praticar a fé. Amados, eu creio que muitos aqui, talvez eu já trabalhei, eu sei como que é, eu trabalhei já com pessoas que eu cheguei como ajudante numa firma. E trabalhei anos. E eu sempre fui um cara muito atirado assim nas coisas. Eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu sempre quis fazer o melhor para Deus. E quando eu saí do mundão, aí que eu quis mais ainda mostrar que eu poderia romper algo na minha vida, que eu não ia estacionar, porque eu era empresário, eu não ia ficar, né, estacionar naquele lugar. Então, tudo que eu fazia o melhor para o Senhor. Eu carregava tijolo, eu levava a churrasqueira, à tarde eu ia lá, limpava a churrasqueira, eu ia lá, pintava a churrasqueira para o cara, ganhava um dinheiro, ficava quietinho, ninguém sabia. À tarde eu vendia, a mesma coisa que eu vendia, eu ia lá, à tarde eu ia fazer o serviço para ganhar o dinheiro do pão de cada dia do meu filho, né? Porque eu tinha fé. Você onde vai? Eu estou indo ali. Porque você fala, parece que quando você fala, parece que todo mundo se esperta, aí fica aquela disputa, aí você não arruma nenhum tijolo para você pintar. Eu ia lá, eu vendia a churrasqueira, eles montavam, quem ia fazer a pintura eu, que eu já fazia, por fora, à tarde eu vou lá, aí eu faço, pinto a churrasqueira para a senhora e tal. O que você quer dizer com isso? E assim eu fui indo. Aí eu era ajudante, aí meu patrão viu que eu tinha... Falou assim: agora você vai ser o gerente dessa marmoraria. E eu quero dizer para você, tem gente que é muito esperta, né? Ele viu o meu potencial, então quer dizer, ele queria colocar o que é dele para cima de mim, a responsabilidade é dele. Eu falei: querido, você vai me pagar? Muitas vezes estão vivendo isso. Estuda, e os outros estão usufruindo do que você fez. As pessoas aproveitam da situação daquilo que você estudou. Se você não for um cara que tem discernimento, discernir tudo isso, você vai ser um empregado para sempre. A pessoa vai usar o que você estudou para ganhar dinheiro em cima de você. Porque você não tem visão. Você precisa ter visão de águia. Você não é pato. Pato fica só reclamando. Quá, 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 quá. Você é águia, você voa. Você não está parado em lugar e na vida de ninguém. Você sabe quem é você no seu trabalho. Por que você quer dizer para eles? Porque eu conheço muitas pessoas que têm um potencial, mas estão aí parados, como pato, só reclama. E os caras só usam ele para ser, ele como um porto de avião. Usa o que ele tem para subir na vida. Desperta, meu irmão, desperta, minha irmã. A sua capacidade vem do alto. Se você tiver visão de águia, você vai fluir em tudo que você faz. Amém? E tudo que você esteja, saiba que Deus pode te capacitar para muito mais, para avançar. Amém? A Praia Grande, o problema da Praia Grande é que parece que a gente quer viver uma vida, né? Não, Deus tem muito mais para nós. Amém, amados?
Eu não deixo ninguém me usar, amado. Eu faço de graça, quando eu estou falando assim, mas não me usar, não usa não. Eu prefiro chegar na tua casa, quando era pintor, os caras pintar, eu pinto de graça, irmão. Se você mandar eu pintar, você vai ter que pagar. É tanto. Poxa, é tanto. Se quiser, é assim. Eu valorizo o meu trabalho e sempre valorizei. Eu pegava serviço de contratos. Eu ia lá, ó, tinha sobrado fazer grafiato, pegava pintura, grafiato, gesso. O pastor sabe fazer tudo isso? Eu contratava pessoas para fazer para mim. Amém? E eu pegava o contrato e dava 70 dias e terminava nesse dia, sabe por quê? Porque eu partia o pão com todo mundo. Ia lá no Real, pegava um pintor, um cara para maciar, outro eu pegava para pintar o telhado, o grafiado quem fazia eu. Então, cada um na sua medida. Mas eu nunca deixei ninguém usar a minha capacidade para se dar bem. Amém, amado? Então, fica ligeiro. Talvez você está aí, os caras batem nas tuas costas, amigão, amigão, e você não está despertando para a vida, porque o homem é ligeiro, né? E às vezes aproveita. Eu conheço muita gente aqui que talvez não tenha muito de estudo, mas é ligeiro para caramba nas obras, né? Sabe valorizar o que faz, né? Responsável, não deixa ninguém querer, né? Então, por que você está dizendo? Para alguns aqui, você tem capacidade, amado, de montar aquilo que você já propôs no seu coração. É só você sair deste lugar e praticar a fé, que eu quero dizer hoje. Uma prática de fé, sair de um lugar. Porque o próprio Deus, ele é sobrenatural, amém, amado? Então não é mecânico, a fé não é mecânica, a fé é sobrenatural. Coloca aqui Marcos 9, versículo 23. Ontem eu estava lá, eu estava no meu Evangelho de Mauá e eu vi uma palavra que ela mexeu comigo. Coloca para mim aí. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível naquele que crê. Só que é o 23. Deixa o 23. Deixa eu repetir. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível para que crê. Sabe qual é essa mensagem? A mensagem do menino que ele tinha problema de demônio. Uma criança que era demoniada por causa dos pais, amém? Às vezes fala, caramba, tem gente que fala, né, que é tão regional, fala que criança não tem, mas a criança, você pai, você pode gerar uma criança com problema espiritual, amém? Porque Jesus perguntou quanto tempo essa pessoa, esse menino, desde criança, ele tinha esse problema de pular no fogo. E o que você quer dizer com isso? Porque os discípulos foram expulsar esse demônio e não conseguiram, né? Por causa da falta de fé, porque Deus estava ali treinando os discípulos. E eles não conseguiram expulsar esse demônio. Mas tem uma parte que fala lá em Marcos 9, que o próprio pai também, ele diz que ele não tinha condições, né, porque ele era incrédulo. Mas o Senhor falou, você crê? Ele falou, creio. Aí o Senhor foi e expulsou. Aí ele falou assim, Senhor, me faz ser mais, tira de mim essa incredulidade. Amado, você tem que dizer para Deus que você é incrédulo. Você tem que dizer, mostrar suas fraquezas para que você seja forte, para que você saia dessa incredulidade e tenha mais fé em tudo que você faz. Amém? Porque a igreja, na verdade, ela veio ser plantada na terra para expulsar demônios, para curar enfermos, para tirar cativo do cativeiro. E ela parou por quê? Porque ela ficou nessa briga de um é da palavra, outro não sei, mas quando os demônios saem, você consegue expulsar um demônio? Você consegue libertar uma pessoa? Porque o menor ministério é você entrar numa casa e libertar ela. Está comigo, igreja? Você entra numa casa com a pessoa é perturbada, uma casa perturbada, chega lá e você tira todo o decreto que está naquela casa. Você expulsa. Isso é um ministério. Isso é que Deus está querendo de nós, como igreja. Que as pessoas tragam os enfermos nessa igreja, que tumores saram, porque o pastor Jean, ele estava pregando uma palavra poderosa, simples, mas poderosa, levando a igreja a avançar nesse poder. Onde a igreja parou. Começamos a louvar, a cultuarmos de uma forma, parece uma cultura. Chega aqui, nós louvamos, isso é bom. Deus está nos louvores. Mas exercer o poder da fé em Cristo também é bom. Nós não podemos parar, porque Deus ele nos colocou neste lugar, amados, de nós avançarmos de fé, de crescermos, não somente financeiramente, mas espiritualmente. Crescer na fé.
Crescer naquilo que nós carregamos, porque Cristo está dentro de você. Cristo está dentro de mim, o Espírito Santo ele pode muito mais, ele tem poder para fazer muito mais. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos leva. E quando nós vamos naquele lugar lá, a gente vai lá em Mateus, quando nós vamos em Mateus, quando fala como chama aquele cara do exército? Que ele tinha fé que nem Israel tinha. Centurião. O centurião, ele tinha uma fé que nem... Se você ler aquela palavra, você é incrível. Ele falou assim, não precisa você entrar debaixo da minha casa, Jesus. Não precisa você nem ir. Basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Ele falou, cara, nunca vi fé tão grande dessa. Eu nunca vi fé tão maravilhosa dessa. Eu nunca vi. Israel é uma fé grande. Aí você lê o resto, você vai entender o que eu estou te dizendo. Então quer dizer que a fé daquele homem era uma fé que Deus não tinha visto em Israel nenhum. Uma fé que nós precisamos movimentar, porque a igreja, Deus quer isso de nós. Deus está exigindo que nós possamos curar os enfermos. Curar mesmo, saber que... Mas como? Tirando a incredulidade. Porque muitas vezes nós falamos em fé, mas quando ela vem para ser provada, nós mesmos desfalecemos, desanimamos. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, te animar, porque você tem uma fé sobrenatural sobre você. Mas essa fé não é sua, é de Cristo. Essa fé de você ser curado, essa fé de você viver, sabe? De nada se manifestar em você. Sabe? De você não viver pela fé do mundo, mas uma fé em Cristo, da palavra. Porque o Abraão, ele foi um homem da fé, amado. Romanos 10, 17 fala que a fé vem por quê? Vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está comigo? Então, se nós ouvimos, por que nós temos que ouvir? Por que nós estamos aqui? Para que nós possamos ter mais fé. Para que nós possamos avançar nisso. Cara, quando eu ouvi aquele menino que estava na UTI, saiu da UTI, já está. Aquele que estava lá, deitado lá na UTI, já nós oramos, ele está lá, se recuperando já, em nome de Jesus. Mas eu tenho fé, Senhor, que o Senhor alcance o coração daquele menino e leve ele ao conhecimento de Jesus, aquele que traz vida aos mortos. Porque nós precisamos clamar, Pai, que essas pessoas, esses jovens, saiam deste lugar que eles entraram. Eu acabei de falar, jovens fortes. Você vê um menino novo, tomou veneno de rato. Aí você vai ver a situação, porque ele tomou uma situação, amado, nada a ver. Né? Não vou colocar a vida dele, não vou expor a vida dele, mas você vê que é um negócio, é uma picuinha, coisinha de coisa que entrou no coração dele, e o diabo abriu um leque e falou, agora eu vou levar a vida dele. Mas está repreendido, seu diabo, que a vida dele é do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não vamos acordar, isso pode acontecer na nossa família, irmão. Nós estamos gerando filhos, para que eles venham saber que eles são importantes na sua casa, que eles têm um Cristo que é Pai, que ele tem um filho, que ele tem pai dentro da sua casa, que ele tem também um pai que está no céu, que é galador dos que buscam. Então nós precisamos gerar isso. Eu não estou aqui julgando, eu estou aqui para que a gente posicione, amados. Então a gente parar, para a gente olhar, não é buscar coisas, nós estamos buscando muitas coisas. As coisas, Deus fala assim que as coisas virão sobre nós, as bênçãos virão sobre nós, não precisa você correr não, que tudo que é teu, Deus vai dar. Não precisa atropelar não, irmão. Não precisa fazer coisa sem propósito. Não precisa. Tudo está programado. Deus já amolou seu filho antes da fundação da terra. Deus já deu seu filho e já preparou todas as coisas. Quando falou ali consumado, a palavra já está consumada. Agora nós precisamos entrar nesse lugar. Esse lugar de fé em Cristo, em fé de salvação, em fé de graça, em fé de você conquistar coisa. Não quer dizer que você está na salvação. Porque eu conheço muitas pessoas que conquistam, mas não estão fora do hall e da vida abundante, que é a vida eterna do Senhor. Então quer dizer que existem os dois lados. Amém? E quero que você, em nome de Jesus, que nessa noite você entenda, amado, que nós temos que andar em fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível você agradar nosso Senhor. Mas eu tenho fé, uma fezinha. Deus vai te
Ah, pastor, Deus vai te dar fé grandiosa. Porque Abraão, amados, quando fala de Abraão, amado, eu piro em Abraão, eu piro nas coisas que Abraão teve e que ele conseguiu. Eu piro, quando eu leio assim Abraão, o pai da fé, eu fico assim abismado porque aquilo que ele recebeu. E Deus chegou nele, ele tinha necessidade de ter um filho, amém? Mas ele não pediu filho para Deus. Agora Deus tinha necessidade de que ele tivesse esse filho, porque Deus tinha um propósito sobre a vida de Abraão. Deus tinha uma história sobre a vida de Abraão, para que nós aqui pudéssemos vir Jesus e nós possamos ser salvos. Deus estava aqui ter tudo, aquilo estava planejado por Deus para ser realizado em nós, para que nós possamos estar aqui juntos, ouvindo uma palavra, porque nós estávamos juntos aqui no propósito, levando a nossa família para a salvação, para o conserto. Nós não estávamos aqui, nós não estamos aqui bobeira, porque Deus, o Abraão ele não estava pedindo, mas ele tinha um anseio de ter um filho. Ele estava ali apaixonado, ele tinha aquele desejo, porque Deus conhece e sonda o meu coração e o seu, ele sabe o que a gente deseja. Ele tinha, mas ele tinha 70, 80 anos. A mulher dele era estéril, imagina, já entrou nesse lugar. O cara tinha uma idade já avançada, irmão. A mulher dele é estéril. Aí o Senhor fala assim, ó, tem uma palavra para você, você vai ser pai de multidão. E será todas as famílias serão benditas nessa terra. Pelo Abraão, Deus fala isso. Serão, cara, não, sério. Abraão, é que nem eu e você, Abraão não creu nas situações que tem na nossa volta. Pessoas que falam o contrário, não vai dar. Quando eu tinha a Letícia, eu lembro, a minha esposa ficou grávida. Quando eu chegava na igreja, os caras lá, os homens lá, falavam, é ser homem. Eu falei, Deus já falou para mim que é menina, irmão. Vai ser homem. Eu falei, irmão, já te repeti, vai ser menina, Deus já me falou. Todos falavam, a maioria. O ser humano tem um hábito de ir contra os nossos desejos, a nossa alegria, né? É isso. Tem gente que tem um coração assim, mas não esquenta não. E a pessoa sabe disso. E quando eu fui fazer o exame, menina. Eu falei, o quê? Menina. Eu falei, não falei que Deus falou para mim que é menina? Porque aquele que prometeu, ele vai cumprir, mano. Por isso que eu falo, não adianta nós ir, pai, precisa disso. Só olhar assim, quando é palavra de Deus, Deus se cumpre na tua vida, Lô. Não precisa você ir procurar gente que fica rodando, fazendo isso e aquilo. Tem que ser firmeza na palavra. Porque aquele que fala, ele cumpre. Ele não é homem para que se imita, nem homem para que se arrependa. Aquele que ele prometer, ele vai cumprir na tua vida. Porque se ele prometeu na tua vida, a sua família talvez tenha alguns que está fora do plano de Deus. Mas se Deus prometeu, creia. Basta você crer. Você viu que Deus falou para ele? Se tu podes crer, tudo é possível. Então quer dizer que precisa eu crer, para que tudo seja possível. Então, primeiramente, para nós orarmos, para fazer alguma coisa, precisa crer. Eu preciso crer e você precisa crer. Mas que as coisas serão feitas, essas coisas serão manifestas. E eu quero dizer para você, amados, em nome de Jesus, nós somos uma igreja que crê, amém? Que crê, que tudo é possível para aquele que crê. Então, o que você está falando assim, pastor? Porque, amados, se nós vivemos de encantamento, de coisas que falam, de coisas que vão contra, de coisas que você vive esse sistema caído, esse sistema de Adão, que as pessoas nunca levam a gente para o conhecimento, nunca levam a gente para avançar. Quantas vezes eu quis montar alguma coisa, as pessoas falavam, não vai dar certo. Eu falei, está repreendido, irmão. Não sei, o sistema está assim. Mas eu não estou vivendo esse sistema, eu vivo de Deus. É Ele que me sustenta. Nós precisamos liberar nossa mente dessa terra. Nós precisamos, em nome de Jesus, nossa fé precisa crescer como a fé de Abraão. Imagine Abraão no tempo dele. Mulher estéril, 70 anos. Quem estava... A esperança ele tinha, mas quem estava ao redor dele? Quem pensava de Abraão, de Sara? É um doido. A fé é loucura, irmão. A fé é para cara que vai avançar. Não fala, mano. Não,
eu quero que você entre naquele tempo e fale assim, cara, o que ele passou para falar? Não, mas Deus, mas ele não estava indo pela palavra que estavam falando. Ele estava na palavra que Deus falou para ele, que ele seria pai de nações. Ele pegou aquilo para ele andou, como é que ele andou? Andou até sem esperança, mas crendo em Deus, na esperança que Deus deu a ele. Sabe, quando você olha, você mesmo olha para o teu corpo e fala, cara, não tem condições, mas eu vou olhar para Deus que prometeu essa palavra. Você que está aí, em nome de Jesus, se tem alguma coisa parada na tua vida, eu quero dizer para você, Deus é Deus do impossível. Não creia, não dê ouvido para as pessoas, dê ouvido para a palavra que Deus te deu. Porque Deus deu uma palavra para Abraão, Abraão andou, ele sabia também, ele olhava para o corpo dele. A Bíblia fala que o corpo dele é amortecido, irmão. Depois nós vamos ler. Ele tinha um corpo amortecido porque o tempo já passou. Todos nós sabemos, se nós formos olhar para a ciência, para a medicina, o tempo passou. Mas tinha uma palavra, que Deus, aquele que ressuscita os mortos, podia trazer vida à mortalidade física dele e trazer vida aos órgãos dele, para que toda a promessa se cumprisse, irmão. E Deus é esse Deus que tem na sua vida, na minha vida. Ele pode cumprir muito mais. Sabe, essas enfermidades que vêm sobre nós, às vezes, repreendemos elas, porque você é tempo, você é uma obra do Senhor, você pode também fazer isso. Amado, deixa eu te falar, quando nós vamos também lá, quando vai Jaro, quando vai lá da mulher de fluxo de sangue, nós vemos que ali é uma fé sobrenatural, não é coisas assim que, raciocinado com o homem. A mulher fala assim, nossa, já procurei 12 anos que eu venho para ser curadas, e ninguém me cura. 12 anos, gastei meu dinheiro todo, a mulher deveria ter um dinheiro, e nada resolve, Deus, nada. Mas somente se eu tocar, olha o que ela colocou no desejo, no coração, se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Ela creu primeiro, irmão, ela creu primeiro. E quando veio a multidão, ela não teve medo da multidão, ela avançou, foi o quê? Eu tenho que tocar. E ela tocou nas vestes de Jesus. E a palavra fala que alguém me tocou diferente. Alguém tirou virtude de mim. Amado, aquela mulher de fluxo de sangue é igual eu e você, mano. Ela é um ser humano que Deus está dando graça para nós nos direcionarmos em uma fé sobrenatural. Não é dizer essa fé mecânica, essa fé física. Porque Deus, amado, quando eu falo assim, é que Deus não é um Deus qualquer. Deus é onisciente, presente e potente. Nem a ciência consegue saber desse Deus. Sabe esses caras que não acreditam em Deus, pastora? É os, como chama? Os ateus, atesistas. Por que eles vêm questionando Deus? Porque nem a ciência, nem a física, Deus é poderoso para tudo mais. Deus está acima de tudo, amado. Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas, a ciência, de tudo. Não tem como você saber quem é Deus, você tem que sentir, você tem que buscar a sua presença, a manifestação dEle. Ele existe e reina para sempre. E muitas vezes o estudo, a palavra é boa, mas a palavra mata nesse sentido. Porque o estudo, ele te leva a um pensamento ao contrário daquele sobrenatural de Deus. Daquilo que Deus pode fazer muito mais. Levar nós a avançar muito mais. E nós ficamos olhando para o mundo, porque o mundo está assim. Não, olha para você, olha para que Deus falou com você. Porque Abraão, mas, se ele fosse olhar para ele, para Sara, para suas condições, eu e você não estaria aqui, amado. Eu e você não estaria aqui jamais, jamais. Jamais nós estaríamos aqui. Mas pela sua fé de Abraão, ele nos trouxe a estar aqui ouvindo uma palavra de fé, a estar no plano eterno do Senhor. Não saia do plano de Deus por causa de alguma coisa dessa terra, mano. Seja dinheiro, seja que for.
seja um amor carnal, não se perca. O diabo está investindo muito nesse sentido, você dentro da igreja perdido. Mas se nós não tivermos discernimento, sabedoria, uma fé do invisível, trazer aquilo que é real, aquilo que é sobrenatural, porque Deus é sobrenatural, irmão. Deus está além de tudo o que nós pensamos e imaginamos. Deus é soberano, Deus não está, sabe, Deus está querendo libertar pessoas. Deus já te chamou para você te libertar, e talvez você tenha áreas da sua vida que você não consegue deixar porque você não quer. Porque se você abrir a porta do teu coração, Ele vai ser contigo, vai te libertar. Ele vai te sarar. E pessoas ficam aí achando que Deus vai forçar a porta. Não, você precisa crer. Você viu ali? Ele falou, se você crer, aí depois, se você crer, tudo é possível. Porque Deus, Ele veio para nos tratar, amado. Para nos levar a uma fé sobrenatural. Onde você chega no lugar, você não olha para você. Amado, eu já cheguei em um lugar assim, em Cracolândia, assim, eu quero contar isso de novo para vocês crerem. Não é eu, não estou falando de mim, mas o que carrega. Quando você entra num lugar carregado de trevas, você é luz, e você tem convicção, expectativa que Deus vai trabalhar. Amado, só demônio cai para o lado. Amado, eu tenho essa experiência, por isso que eu glorifico o nome de Jesus. Não que era bom não, porque tem fé, você coloca a mão, o demônio cai, você coloca a mão, você faz assim, cara, você acaba com o lugar, você fala assim, caramba, aí você fala, a glória é do meu Senhor. Você vai numa casa que a pessoa está enferma, você coloca a mão nela, mas com fé, irmão. Parece que a gente vai pegando um hábito, uma cultura de colocar a mão nas pessoas de qualquer forma. Sabe, vai orar por uma pessoa enferma, parece que a gente ora, né? Não ora com aquela fé, a fé genuína que Deus tem nos ensinado. Uma fé que nós estamos leitinho, mas estamos comendo também o que é grosso. Uma fé que vai curar aquela pessoa. Aí a gente vai falar, poxa, eu fui lá. Eu já tive experiência, irmão, de chegar em UTI com a criança desse tamanhozinho. Eu colocava o dedinho assim, orando. Ela saía do UTI. Nós íamos embora, daqui 2 dias, elas voltavam para o UTI, nós íamos lá de novo. Daqui de novo. Aí chegava um dia lá, chega uma confusão lá, eu falei, eu não estou aqui debaixo de confusão. Aí voltei de novo. Ela saiu do UTI e voltou de novo. A experiência que eu estou contando é verdadeira. Hoje, essa criança está desse tamanho, gordinha, passa ali para ir para a escola. É parente, é colega da Cilei, desse tamanho. Eu desacredito. Porque eu tive fé, porque eu não fui lá para ficar marcando, para falar que eu sou pastor. Eu fui falar que Jesus, Ele tem poder de curar qualquer coisa. Jesus tem poder de libertar qualquer coisa e usar a sua vida, se você crer. Amém? Você não é qualquer um no seu trabalho. Se você está trabalhando lá falando que é evangelho, um evangelho de madeira, um cara que não faz nada para que manifeste o poder de Deus em você, eu não sei onde você está aprendendo isso. Porque o Jesus nos ensinou para nos manifestar essa glória em todo lugar que a gente está. Pessoas vão beber da sua água. Soubesse quem te pede essa água, você é Cristo ali, ó. E o cara samaritano é um ladrão, mas ele mas não tem problema. É esse que Jesus está querendo. É esse que Jesus quer trazer a verdade sobre eles, com a fé que você anda. Sabe aquele cara que está lá doente? O cara recebeu lá no seu trabalho um diagnóstico de doença, e você nunca foi lá colocar a mão nele. Você nunca foi lá falar assim, eu conheço, eu posso orar por você? Se você crer, fazer que nem aquele homem. Você crê, Deus, se tu crês, você vai ver que o impossível de Deus. Nós temos que parar com essa igreja fria. Essa igreja que anda. Amado, esses dias, eu estava com o Henrique, o filho da Mira, missionária. Eu fico orando nas casas aí, cheio de... Tudo católico, meto fogo, mamão. Pergunta para ele. No dia que eu carreguei lá, o cara está orando por ele. Por quê, amado? Eu carrego isso em mim também. Não é porque eu estou trabalhando, não. É Cristo. A minha missão é Jesus. Eu sou discípulo do Senhor. Agora, eu não posso ficar falando uma coisa que eu só tenho experiência de
de leitura, não posso, eu tenho que trazer isso para mim, essa fé sobrenatural, para que eu coloque para fora isso, para que pessoas comecem a vir aqui e ver que nós somos crentes. Qual a diferença daquele que serve? Não serve, porque aqui tem cura nessa porta, tem os irmãos aí, ó, que quando você vem aqui, a Beth está curando pessoas aqui, ó, ali, ó, aqui tem uma pessoa que está fazendo uma reunião, quando o pessoal cai, é liberto dos demônios, porque se nós não tivermos esse pensamento, nós não vamos estar curando ninguém mais. Parece que a cura parou, parece que Jesus não cura mais ninguém. Por quê? Parou em nós. Porque a bênção parou quando os vasos parou. O azeite parou, pastora, porque parou a bênção parou, o azeite parou de encher, porque parou os vasos. Então os vasos têm que dar continuidade, a gente tem que crer. Ah, pastor, mas eu não tenho nem... Mano, se você tiver fé, mano, uma palavra basta. Jesus Cristo te cura em nome de Jesus. O sangue dele tem poder de entrar no teu sangue e te curar. Eu te falo, mano, você vai ser um cara que vai andar por aí. A sombra de Pedro curava. Mas teve um tempo que Deus falou, vou parar porque ele está se achando. É tempo, mano. Mas por quê? A gente não pode trazer a glória para nós. É tudo para glorificar o nome de Jesus. Porque nós seres humanos, a gente tem essa mania de querer achar que nós temos esse poder. Amém? Eu quero colocar lá, coloca Romanos 4 para mim. O versículo 17. Glória a Deus. E como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele que o qual creu, a saber que Deus, qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. O qual a esperança creu contra a esperança, tanto ele tornou-se pai de muitas nações. Qual a esperança creu contra a esperança. Porque, tipo assim, ele pensava, a esperança dele foi, caramba, não pensar dele é real. Fala, caramba, como vai fazer? Mas eu creio. Né? A esperança, porque ele tinha noção do que ele era. Pô, tem uns velhos, minha mulher é estéril, mas eu vou crer na palavra que Deus me deu. Eu vou crer porque é a palavra de poder, a palavra de Deus. Ela vai se manifestar e vai criar vida. Tanto aquele que tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre da Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim isso foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós que será tomado em conta, que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ele já te justificou. Você não tem condenação, recebe Jesus, anda como Jesus e faz a obra de Jesus. Tem lugar que Jesus passou que ele não curou ninguém, amados. Talvez você vai ter coisas que vai orar e não vai começar. Não deixe de orar. Não deixe de posição de mãos. O que eu quero dizer com isso? Somos justificados. Mas se você for ler, se você ler Romanos, assim você vai ver que fala gregos, judeus, gregos, eles todos pecaram, cresceram da glória de Deus, nós vamos ver lá. Mas Deus, a graça e a fé nos justificou. Sabe o que é isso? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você tem uma essência, mas você tem que ser regenerado, transformado, você tem que ser liberto, curado. Mas aqui, ó, dentro do seu coração, você tem que ter as suas intenções, tem que ser certa com Deus. Por quê, pastor? Porque Ele te conhece. Ele sabe quem é eu e você. Se tiver alguma incredulidade dentro de você, você não vai movimentar nada. Você vai falar bem. Você vai falar até difícil.
Você fala de escatologia, você fala tudo, mas você não tem o poder de expulsar, de libertar, de curar, de levar a pessoa ao entendimento que Cristo quer. Está comigo, igreja? Porque isso é por fé. Amém, igreja? Coloca lá em Hebreus 11, coloca lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque nós não andamos mais por vista. Você não anda mais por vista, ó, você está vendo. Você anda por fé. Porque Deus está dentro de você, ó. Porque não andamos por fé, mas por vista. Amém? É só aquilo ali. Só o versículo 7. Por quê, amado? Porque nós temos que manifestar a glória de Deus, a fé. O que traz uma vida em nós? É a manifestação, é o ganhar vidas, é o libertar pessoas do cativeiro. Quantas pessoas estão no cativeiro e Deus coloca você para trazer Deus daquela casa, para Deus visitar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta geração de maldição e você acua. Então você é uma semente na tua casa para que Deus quebre toda a maldição e você não sabe, porque é por fé. E muitos não acreditaram em você. Talvez você está passando por situação porque não confiaram em você, porque você estava posicionada, mas não creram naquilo que você carregava. Por isso que está pagando o preço. Por isso que muitos estão chorando, porque não era para ser assim. Porque a semente de fé entrou na sua casa para mudar a nossa família, para quebrar essa maldição. Porque o diabo, amado, ele trabalha para isso, para a gente estar disputando, para que a gente está correndo para um lado errado. Mas Deus traz a gente para a luz, para a transformação, para quebrar maldições, para tirar. A gente não vai passar mais por aquilo. Por isso que a gente ora pelas crianças, ora por isso, porque essas crianças não vão poder mais tocar em droga. Elas vão poder adulterar mais. Nós não queremos isso, não queremos, estou falando, mas se a gente encaminhar ela em fé, no caminho certo do Senhor, com fé, elas não vão para a escola e lá elas vão ser frustradas, alguém vai dar uma flor para ela, vai estar toda, não, meu pai já me dá flor. Ela vai dar um presente, ela vai dar bala para ela, fala, não, meu pai já me dá bala, eu tenho doce em casa direto, eu não preciso comer coisa de Cosme Damião. Meu pai disse, meu pai me ensinou. Está comigo, igreja? Isso é fé, fé de ensinar, porque fé também tem a parte de ensino. E se não adianta nós começarmos a andar e não ver fruto na árvore. Da árvore conheceremos seus frutos. Como? Com a fé. E não desista, Deus não desistiu, não desista da sua casa. Deus tem promessa que eu e minha casa servirão ao Senhor, amado. Amado, o povo de Israel estava lá, Josué estava lá, mas Josué falou, eu não sei vocês, mas eu sei que eu e a minha casa servirão ao Senhor. Isso é uma fé, amado. Um líder falar isso para um povo. O cara sabia, ele tinha convicção daquilo que ele carregava. Amado, em nome de Jesus, eu quero que você, em nome de Jesus, que você saia deste lugar e entre nesse lugar de guerrear. Porque aqueles que se aproximam de Deus têm que ter fé. O justo virá da fé. É em glória, em fé nós vivemos. Não desista. Pô, está difícil. Tem gente que fica difícil. Olha, não, mas ela já vai fazer um concurso já pensando que não vai passar. Porque fé, você quer passar? Vai estudar antes. Isso é fé. Porque quem não tem fé não estuda. Vai lá, faz. Não, eu tenho fé porque eu vou estudar antes. Porque eu vou passar em nome de Jesus. Porque Deus deu sabedoria para mim. E Ele vai me ajudar lá a eu não perder as coisas. Está comigo, igreja? Então nós vimos aqui que, no versículo 19, não se enfraquecendo na fé, entendeu para o seu próprio corpo já amortecido, porque já era quase 100 anos, nem tão pouco amortecido do ventre da sala, para o amortecimento do ventre da sala. Não duvidou da promessa. Deus
Ó, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Continue dando glória a Deus. Continue na posição de Deus. Continue posicionado nas coisas de Deus. Continue ministrando, ensinando, falando de Deus. Por que fortificado? Porque existem pessoas fracas na fé. Existem pessoas pequenas na fé. Amado, imagina quando veio aquela tempestade no navio. Homens de pequena fé. Amado, ali tinha pescador, veio uma tempestade. Mas Deus falou assim, é necessário que nós vamos atravessar o lago. Deus já tinha dado uma palavra que você ia atravessar o lago. Que você ia passar, você teria que passar de um lado para o outro. Está comigo, igreja? Então Deus já deu a palavra para você e dá a palavra para mim. Porque Deus vai mudar. Deus não é como um homem que muda. Deus já deu a palavra, vai passar. Mas ao passar teve o problema da tempestade. E onde Jesus estava? Dormindo no barco. Não é legal, né? Ele dormindo, falou, tem 4 homens lá, os caras vão dar conta. Jesus dá só no sono. E acordaram Jesus. Ele, homens de pequena fé. O que Deus está nos ensinando, amados? Ali tinha gente que viveu na pescaria, sabia que era uma tempestade no barco, com certeza. Quem vive da pesca sabe quando o mar está vermelho, quando o mar está, ele conhecia, mas não tinha fé suficiente para dizer para a tempestade, cala-se. Muitas vezes, amado, você tem ventos que têm vindo na sua casa, tempestade, mas diga para ela, eu digo para que você pare, em nome de Jesus, bate em retirada da minha casa, unge sua casa, unge teus filhos, porque se você cuidar da sua casa, você consegue cuidar da igreja, do teu ministério. Amado, outra coisa, quando Deus foi chamar Abraão, Deus chamou ele fora da tenda. Olha as estrelas do céu. Eu creio até que completou a vida de Abraão, ele ficou olhando para as estrelas. Será suas descendências. Olha para a areia do mar. Somos nós, mano. Deus está falando de mim e de você. Essa descendência, esse povo que crê em Cristo. Deus ali já estava usando o filho de Abraão, Isaac, da promessa, para os planos eternos do Senhor. Para Messias, o Salvador, o Cristo. Por isso que é bom. Pastor, mas aqui está falando assim, ele se enfraqueceu, ele não se enfraqueceu, porque se você não vigiar, você vai se enfraquecer na fé, irmão. Sabe o que é enfraquecer? É parar de ler as escrituras e começar a ler livros, e não ler, não estou falando mal de livro, e parar de ler a leitura. Coloca assim Josué 1:8 para mim. O que te fortalece na sua fé é isso aqui, ó. É meditando dia e noite na palavra de Deus. Não é quando está na igreja, quando você vai discipular, não. É quando você tem vida. Quando você olha para o seu telefone, você vê de colocar coisa, você colocar a palavra. Você vê pregação, você está aqui, ó, querendo saber do testamento que você tem aqui para você ter fé, como Abraão. Abraão não se enfraqueceu na fé. Não tentou para o seu próprio corpo. Porque se você ficar fraco, você vai olhar para as consequências, para a situação, circunstância. O médico te deu um decreto. Aí Deus fala, não, filho, fica comigo. Você tem cura. Aí você está olhando para a situação que o médico disse. Não para aquilo que Deus disse. Aí você se enfraquece porque você não lê e não ouve a palavra, não fala mais com Deus. Então você vai se enfraquecer. Aqui está falando, ó, não se enfraquecendo na fé, nem se atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Amado, é sobrenatural, 100 anos. 100 anos. Nem amortecimento da sua mulher Sara. No mundo físico, saiu tudo, ciência, físico, sobrenatural de Deus. Para que nós possamos estar aqui. E você está vivendo um negócio natural na sua vida, na sua casa, uma desculpa. Se você é um crente natural, um crente carnal, eu não entendo você.
com tantas palavras dessa escritura que diz que Deus é sobrenatural. Você pode ver que Deus, todas as mulheres que Abraão, Isaac, as descendências, Jacó, era estéril. E tudo Deus fazia para movimentar o sobrenatural. Já viu isso na Bíblia? Nada, Deus nunca se movimentou em coisas pequenas. Porque coisas que é possível, eu e você faz. Mas as coisas impossíveis nós temos que depender de Deus, irmão. Sai você de cena entre Deus. Deus fala, Senhor, tu podes. Eu tenho esse decreto, mas tu podes. Pai diz que eu vou montar um negócio, mas os irmãos estão contra. Mas eu disse, Deus, o Senhor deu uma palavra para mim. Eu sei que eu vou conseguir e as barreiras vão cair por terra. Amado, quando Josué foi abrir o Rio Jordão, Deus só deu um projeto para ele. Crê. Santifica o povo. Coloca fulano, coloca a arca na frente, a 9 metros, que eu vou fazer secar o Rio Jordão. E passando o Rio Jordão tem Jericó. Aí o Senhor falou assim, dá 6 voltas, calado. Para o povo não ficar falando, porque o povo fala, calado, que na 7ª as muralhas cairão. O que derrubou aquela muralha? Foi Deus, a fé que eles tinham, que Deus poderia fazer muito mais. Está comigo, igreja? Que nós vemos essas coisas acontecendo na nossa vida, nós ficamos parados. Às vezes a gente às vezes fala de Jesus, mas quando a gente vai conversar com uma pessoa, talvez a pessoa está querendo que você avance ela para um propósito, você fica que nem ela, daqui a pouco você está chorando que nem ela, porque você não creu naquilo que você carrega. Mas hoje Deus está fortalecendo você em nome de Jesus. Creia a promessa na tua casa, irmão. Sabe, não fique pensando que se você ficar desempregado, Deus não vai suprir tua casa, vai suprir sim muito mais. Não depende do mundo, do sistema, você depende de Deus, porque nada pode vir às suas mãos se não for da mão de Deus, viu, varão? Não se preocupa não. Quando o cara vem te humilhar lá, achar que você depende dele, porque você fica lá que nem pato, não vem ser águia, fica lá chorando, o cara aproveita. Esse aí está precisando mesmo, duvido, ele querer sair desse tanto, então vai ficar ganhando tudo, só isso. Eu não estou aqui para humilhar ninguém, não. Eu recebi isso lá da pastora, então eu achei engraçado quando ela falou. Porque muitas vezes a gente fica só murmurando, e murmuração traz espírito maligno sobre nós. A gente não consegue avançar, porque a gente fica só, dá glória no que você tem, que Deus coloca você num outro nível. Vai dando glória. Deus vai te subir num degrau, porque é degrau, irmão, é degrau. Você vai avançando, não paralisa. Ah, tá bom. Se você quiser viver essa vida, é contigo, irmão. É tudo com você, mas Deus tem o melhor dessa terra para os que crê. Tem uma fé sobrenatural entrando na sua casa e na tua vida hoje, em nome de Jesus. Eu profetizo. Porque aquela mulher de frutos de sangue, voltando para a palavra, ela não resistiu. E todos tocavam de qualquer forma em Jesus e ninguém se movimentou. Mas alguém tinha uma fé sobrenatural, viu, Lu? Alguém tocou e tirou virtude de Deus. Será que nós temos tocado em Jesus dessa forma sobrenatural? Será que quando nós falamos não é só leitura, só palavra, só escrito? Mas dentro de nós as águas não se movimentam, as águas do poder de Deus? Toda frustração, mano, todo o poder de Deus volta a você. Eu não sei o que te frustrou, mas você é uma obra de Deus nessa terra. Deus não escolheu para você ficar sentado na cadeira, mas Deus deu para você colocar as mãos e encontrar os enfermos, ir aos aldeias, olhando os olhos do Senhor, calçando os pés de Jesus, as mãos curando os enfermos. Tem lugar que Deus vai te tirar você desse lugar, mano. A Bíblia fala que em João 9 tinha um cego que estava na aldeia. E todos se preocupavam quem curou. Mas você não era cego de nascer? Foi pecado? Cara, nós estamos vivendo um tempo assim, que todo mundo quer achar alguma coisa. Viva Jesus, irmão, e pronto. Viva Cristo. Tenha, amado, tenha a convicção do que você carrega. Saiba quem é você, em todo lugar que você estiver, na casa lá na casa do seu patrão, no ônibus, onde você estiver. Você é um guerreiro do Senhor, você é uma ferramenta de colocar a mão da pessoa e curar. A pessoa desmaia no busão, você vai lá.
Ela está morrendo, você ressuscita ela. Senhor, o espírito de morte sai agora. Aí você não está entendendo, ela acordou, você fala, caramba, ela estava desmaiando. Não, talvez ela estava até morrendo, dando ataque cardíaco, mas você, com o poder de Deus, você trouxe a vida dela. Porque Deus traz vida àquilo que está morto, irmão. Deus continua fazendo milagres. Deus continua nos livrando de todo mal. Deus continua fazendo a obra. Mas nós precisamos entrar nesse lugar de fé, amado. Como Abraão não duvidou. Amém? Mas dando glória. Para terminar aqui, amado. Para mim terminar no horário. Amém? Eu quero voltar ao versículo 17. Coloca para mim aí. É Romanos 4, 17. Eu quero te levar você a esse lugar, amado, que você não pare, amado. O crente não pode parar sobre o sistema, parece que ele tem medo. O cara está trabalhando, ele tem uma capacidade, mas ele tem medo se ele ficar desempregado. Será que vai dar certo? Talvez, varão, eu estou dizendo para você, talvez você tenha pensado esse dia, falando, caramba, fica trabalhando, o cara está lá, mas Deus está falando assim, vai que eu vou te dar 5 vezes mais do que você ganha e você está ali ainda. Porque você não confia. Mas Deus está trazendo uma fé sobrenatural sobre você hoje, em nome de Jesus. Porque Deus não trabalha no natural. Ele trabalha nas realidades espirituais, amado. Deus, ele está além de todas as coisas. Deus, ele derruba as coisas naturais, as coisas que são limitações, para ir ao alcance das coisas que são impossíveis, mas são possíveis para Deus. Porque você tem isso dentro de você, amado. Creia, creia. Cara, eu já conversei com pessoa que pega uma gripe e fala assim, sabe que eu estou com pneumonia? Sério, a pessoa traz para ela coisa que não está. Ela nem foi diagnosticada. Porque a mente dela não é uma mente cativa, a fé de Jesus. Tudo que vem, o mundo está pegando dengue, parece que ela começa a tossir, acho que eu estou com dengue. Aí você vai contar, você pegou uma tosse, estou tossindo, ela fala, não, eu estou com pneumonia, irmão. É sempre aumentando, já viu esses papos aí? Já conversou com gente assim? Ela sempre quer estar mais com você, porque não sei o que acontece com o ser humano. Eu estou com a dor na perna, ela fala, não, eu estou com a dor na perna, eu estou com a dor aqui, eu estou com a dor na cabeça, ela quer sempre aumentando, não sei por que isso. Mas eu quero dizer para você, a fé que nós temos, é a fé que nós vamos andar saudável nessa terra, em nome de Jesus. Que toda enfermidade seja curada, em nome de Jesus. Como está escrito, pelo Pai de multidões, te constitui perante aquele qual creu. Sabe que Deus, qual vive e vivificou os mortos, chama as coisas que não são, como se fosse. Amado, a Bíblia fala assim, que ele tinha mortificação nos seus órgãos. Mas o Deus que traz vida, o Deus qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são, chamou a existência para que Abraão tivesse novamente o mesmo fortalecimento para que a palavra de Deus, promessa fosse constituída, porque Deus vela para a sua palavra, amado. Deus trouxe vida àquilo que tem morte. A palavra aqui falando, ó, Deus qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são. E a palavra fala que ele é amortecido. Deus trouxe morte, Deus trouxe vida onde tinha morte. Ele não tinha morte porque a ciência, por a idade dele, 100 anos, já era mortificado. A Sara também é mortificada nos seus órgãos, mas Deus trouxe vida porque ele creu, ele não duvidou. Ele tinha uma vida, os órgãos dele começou a ter vida. A mulher começou como é que a mulher, a ovular de novo, né, pastora? Ovular, o esperma dele começou e o negócio dele começou também a ter vida. E o que aconteceu? Nasce a promessa, Isaac. Sobrenatural isso, irmão. Eu não quero falar, não estou aqui, se fosse você, eu dava um pulo aí, né? Cara, como que Deus pode, você, tendo esse Deus dentro de você, você duvida que Deus pode fazer muito mais. Deus está acima da física, acima do natural, Deus está acima de todas as coisas. Deus quer que a sua fé se aproxime. Quem tem fé, quem se aproxima de Deus tem que ter fé. Amado, eu quero que você, em nome de Jesus, nunca desista. Talvez o médico olhou para a sua barriga e falou, você não vai poder.
Deixa eu te contar uma história. Ontem eu estava lá com o pastor Jean. O pastor Jean contou o testemunho dele, que é vivo. O filho dele tem 1 ano e 8 meses. Ele não poderia ter filho no mundo físico. Ó, o médico chegou para o Jean e falou assim, ó, você não pode ter filho. E falou assim, está vendo essa mesa aqui? Ele contando, só se essa mesa voar. O dia que ela voar, você tem filho. Ele saiu da mesa e falou assim, então, doutor, vou falar para o senhor uma coisa, essa mesa vai voar. Ele creu, e hoje o filho dele tem 1 ano e 8 meses, para glorificar o nome do Senhor. Você está comigo, igreja? Bate palma para Jesus então, igreja, em nome de Jesus. Porque é esse Deus que eu estou falando para você, que não é só Abraão que ele está fazendo, mas ele está fazendo no mundo físico. Porque você recebe uma notícia e você já toma para você, não traz existência. Olha lá. E que a Bíblia fala em Hebreus 11, para terminar. Hebreus 11. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que esperam, a prova das coisas que não se veem. Até aí. A fé é firme fundamento das coisas, amado, que esperam. Talvez você vai olhar por esperança e falar, cara, não tem como eu olhar, porque isso é natural. Mas por fé, pela palavra de Deus, eu sei que Deus vai me curar, Deus vai me sarar, Deus vai melhorar a minha vida financeira, eu vou alcançar aquilo que Ele me prometeu. Eu vou libertar pessoas no meu trabalho, eu vou libertar pessoas na rua, meu vizinho vai ser liberto. Sabe aquele cara que dá trabalho, aquele filho? Ele vai ser liberto, coloca as tuas mãos sobre ele, coloca... Sabe o que é o mal da gente? A gente para de orar por uma coisa, por uma causa. Eu declaro que essa igreja será cheia da fé, que essa igreja vai voar, que essa igreja vai contar milagres, que pessoas vão procurar comunidade, porque tem mulheres e homens que creem na cura, na transformação de vidas. Porque eu estou aqui porque eu creio que famílias são curadas, amado, quando Jesus entra. Eu estou aqui porque eu tenho experiência que muitos chegaram aqui capengando, famílias que o pai não tinha propósito, hoje são grandes sacerdotes de Deus. Grandes pais de famílias que estão posicionados, filhos que nos obedeciam, que não tinham identidade, hoje têm identidade, porque não tinham um pai, porque tinham traumas. Hoje, eles têm um pai do céu, eles sabem de onde eles vieram. Eles sabem de onde vieram e para onde eles vão. Eles não estão parados em traumas nenhum. Hoje eles estão regozijando no Senhor. Está comigo, igreja? Então é essa fé que eu quero deixar hoje aqui. Mas eu quero orar por você. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar para que essa fé entre no seu coração. Que ela não seja uma fé mecânica, que ela não seja natural, mas que ela venha ser sobrenatural, porque Ele é Espírito. Ele necessita que nós cremos em Espírito. Ele quer que nós avançamos. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome santo de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor é o Deus que vai além das limitações do mundo natural, do físico, e alcança as realidades invisíveis e espirituais, Pai. Traz em nós, Pai, um comportamento espiritual. Tira de nós essa natureza carnal, que nós um dia, essa cultura de nós acharmos que só isso, mas que nós possamos procurar, assim, essa fé sobrenatural em nós, na nossa casa, não procurar nos outros, mas em cada um de nós, porque nós possamos aumentar cada dia, Pai, não se enfraquecendo, mas aumentando, sendo fortalecido no leite, na palavra genuína do Senhor, crescendo cada dia, Pai, fazendo por isso existir, não deixando, Senhor, que as coisas desse mundo, o sistema, o governo paralise aquilo que Deus já nos colocou. Nós somos igreja do Senhor, nós vamos avançar. Se formos parar para falar de milagres, nós temos muitos milagres que já aconteceram nessa igreja. Câncer já foi curado aqui na igreja. Enfermidades. Pessoas que chegaram aqui com um diagnóstico depressivo, hoje são pessoas saudáveis. Pessoas que eram nervosas ao extremo, hoje são pessoas que estão mansas. Ei, labaçou, caralabaçou. Isso que é avançar.
Pai, eu declaro que nós somos a igreja que nós não vamos deixar, Pai, de orar pelos enfermos, libertar os cativos. Pai, que em nome de Jesus, que curar as enfermidades, que nada, Senhor, possa impedir, Pai. Pai, que em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, nós cremos, Senhor, na cura da alma. Nós cremos nas cruzes das emoções, Pai. Nós sabemos que tudo pode, Senhor, se nós cremos, Pai. Pai, que em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, cada dia, Senhor, mostrar que é uma igreja onde o povo está buscando a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que vão sair na rua, que vão pregar e vão convencer os jovens das drogas, da prostituição. Que nós vamos sair para as ruas colocando as mãos, que vamos libertar, vamos conseguir entrar nos casamentos, nas famílias e trazer a existência, casamentos que já estavam a ponto de derrotas, vamos trazer a Ele a presença do Senhor, Pai, ao conhecimento de Deus, Pai. Pai, que em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, não permita que nós andamos no nosso próprio entendimento, mas que nós nos fortalecemos, Pai, na Sua palavra, porque Abraão não enfraqueceu na fé, mas ele creu, dando glória todo dia. Ele andou na esperança que tinha uma palavra para ele. Ele começou a comer a palavra, ele começou a comer. Muitos chegaram atrás dele. Como? 100 anos. Sara. Mas ele creu. E ele foi justificado por justiça. Pai, que em nome de Jesus, Espírito Santo, se tinha alguém aqui enfraquecido, fortalece ele espiritualmente, Pai. Talvez ele esteja amortecido. Traga vida onde não tiver vida, Pai. Talvez os nossos órgãos a nossa mente enfraqueceu, mas traz fortalecimento espiritual para que nós possamos avançar. Traga os olhos espirituais. Traga colírio, Senhor, como diz a tua igreja. Coloque colírio para que nós tenhamos nova visão, que nós possamos enxergar além do natural, do físico, olhar o sobrenatural. A ciência nunca vai descobrir, porque o nosso Deus é soberano, Ele está acima, Ele é onipotente, poderoso para todas as coisas. Pai, que em nome de Jesus, nos revela, Senhor, nesta noite, Pai. Talvez tem pessoas aqui que parou, ficou só na leitura, não buscou o espiritual, está só no conhecimento, mas que eu declaro em nome de Jesus, que ela volta a bradar no espiritual, Pai, para que ela entenda que nós somos homens e mulheres que movimentam o homem interior, o homem de dentro para fora. É de lá que nós temos que falar, é de lá que nós temos que olhar. É o homem exterior que tem que olhar. Nós não vivemos mais por vista, mas vivemos por glória, por fé, porque o Senhor mora dentro de nós, Pai. Nós não vamos desistir por causa da circunstância da vida, por aquilo que Deus dá, por aquilo que Deus tira, mas vamos prosseguir para o alvo. Prosseguir te conhecer, Deus. Prosseguir cada dia, Senhor, expressar e crescer em fé, em glória, porque existe uma vida eterna para cada um de nós, Pai, nos esperando, para aquele que obedece, para aquele que crê. Pai, que em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que essa palavra seja simples, mas ela seja poderosa para destravar, para nos alinhar no seu propósito, Senhor. Abraão achava que Deus tem sempre um propósito. Isaac era o plano que Deus tinha eterno, para que Abraão seja pai de multidões, para que tudo seja, para que o Messias viesse a nascer, porque haveria uma descendência. Pai, que em nome de Jesus, Espírito Santo, eu espero que você desperte aquele que está dormindo, Senhor. Às vezes vai para o trabalho e fica dormindo no seu trabalho. Ele é tão ignorante que ninguém quer nem chegar perto dele. É tão carnal que as pessoas têm medo até de falar dele. Mas, Senhor, convença ele, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Senhor pode sim, Senhor. O Senhor pode sim, Pai. Convence ele, porque ele não é daqui. Ele é um discípulo. Mas que ele não envergonhe o Evangelho, porque se ele tiver vergonha do Evangelho, o Jesus vai envergonhar ele diante do Pai.
Pai, que em nome de Jesus, que essa palavra ela possa ser, Senhor, em nome de Jesus, como uma flecha lançada, Senhor. Que ela vai no íntimo. Ninguém está aqui para te mudar. Nós estamos aqui para que você seja transformado. Porque mudança você faz em qualquer lugar, no cabeleireiro. Você vai pôr uma roupa, muda. Você corta o cabelo, muda. Mas Deus transforma de dentro para fora. Deus transforma o nosso coração e coloca uma fé sobrenatural. Onde você fala, não, eu não quero viver, eu quero viver a eternidade. Eu quero ser a diferença nessa terra. Eu quero ser um jovem cheio de Deus. Eu quero ser, Pai, eu quero tirar tudo aquilo que faz eu, Pai, as pessoas olhar para mim e não ver Cristo em mim, mas eu quero sim, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, ter esperança, ter convicção, expectativa de Deus em mim, Pai. E em todo esse povo, a comunidade é um povo de Deus, um povo ungido do Senhor, um povo que está aqui dentro, Pai. Não veio por acaso, mas veio aqui para ser aperfeiçoado na Tua obra. Pai, que caia por terra todo levante do diabo, toda a intenção do diabo, eu quero derrubá-la hoje. Porque o diabo ele tem traçado coisas nas nossas mentes, dizendo que você é bem-vindo em todo lugar, em toda obra do Senhor. Foi Ele que te ungiu, foi Ele que te capacitou. Ele, se Ele não te capacitou, Ele vai capacitar, porque Ele chama os que não são para que sejam. Ele chama os capacitados para capacitar. Pai, eu declaro que essa palavra ela não seja, mas que ela aplique onde ela seja lançada, Pai. Assim te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar em nome de Jesus.